Você quer saber o porquê a atriz Clara Castanho foi tão cruelmente condenada? Então, assiste esse vídeo. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse canal no YouTube, onde a gente traz reflexões e informações sobre a área da psicologia jurídica. Pessoal, por que essa situação toda que aconteceu essa semana a respeito da entrega legal da adoção, a adoção que a atriz Clara Castanho fez do seu bebê, incomodou tanta gente? Porque muitos homens e muitas mulheres têm filhos apenas por obrigação, por imposição social. E muitos deles, é claro, e delas, acabam se tornando péssimas mães, péssimos pais. Quando alguém toma uma atitude corajosa, como foi a atitude da Clara, de reconhecer a própria limitação em relação à capacidade de ser uma boa mãe ou um bom pai para aquela criança, e no caso da Clara, isso estava extremamente justificada, essa limitação, porque ela havia sido estuprada. Aquele filho, aquela filha, enfim, aquele bebê, tinha sido fruto de uma relação de violência, de uma relação violenta. A própria Clara chegou a verbalizar ou a escrever, na sua carta tão tocante que aquela criança merecia ter um pai ou uma mãe que não lembrasse de uma situação tão horrível, a situação que ela passou, toda vez que olhasse para aquela criança. Então, esse ato de coragem e esse ato de amor, no fundo, que foi o reconhecimento dessa capacidade limitada para amar aquela criança em específico, já que ela foi fruto de uma violência, escancara, a covardia de muitas outras pessoas que tiveram filhos porque é isso que se faz, porque é isso que tem que fazer, porque esse é o caminho natural da vida. Muitas pessoas que não tinham o desejo ou a vocação de ser pai ou de ser mãe e acabam sendo pai e acabam sendo mães só por imposição social, se tornando péssimos pais, péssimas mães, ou seja, impactando negativamente na criação dos seus filhos. A opção que a Clara fez foi a inversa dessa. Foi uma opção corajosa, como falei, um ato de amor em que se reconhece uma limitação muito concreta e justificada no caso dela, transformando então aquela entrega da criança para a adoção num verdadeiro ato de amor. No fundo, a reação negativa, o julgamento que ela sofreu, a condenação que ela sofreu, está muito associada a um fenômeno psicológico que a gente chama de ressentimento. Você sabe o que é ressentimento? Ressentimento é assim: como alguém ousa fazer aquilo que eu desejo, mas não consegui. Como que alguém tem a coragem de desejar, de fazer, de agir algo que eu também queria, mas que não consegui ou não tive a coragem de fazer por diversos motivos. Então, da mesma maneira que um covarde odeia o corajoso, porque aquele corajoso, ele ressalta a covardia do covarde, hoje, pais e mães ressentidos, pais e mães que não desejavam ter os filhos que tiveram, odeiam Clara Castanho. Então, gente, em outras palavras, o texto da Clara Castanho revela o quanto que a gente ainda tem dificuldade, como sociedade, de encarar a maternidade e a paternidade como um direito, especialmente a maternidade. A maternidade como um direito das mulheres e não como uma obrigação. Basta você ver no seu círculo de amigas, por exemplo, se existe alguma mulher que verbaliza que não deseja ter filhos. Qual que é a visão social que essa mulher tem? Normalmente de muito preconceito. Ai, só pensa em si mesma, não consegue se entregar ao outro, que egoísta. Por quê? Porque a gente tem uma concepção social a respeito da maternidade como uma obrigação da mulher. A gente encara a maternidade, especialmente, porque, claro, as mulheres existem, em relação às mulheres, existe um preconceito muito grande, uma desigualdade de gênero muito grande, então a maternidade entra como mais um dos grilhões que muitas vezes aprisionam as mulheres. A maternidade, ela não tem nada de natural. Ninguém nasce
pronta para ser mulher ou ser pai também, no caso. É uma construção social. É uma construção que nasce do desejo, da vontade das pessoas de exercerem esse papel. A gente vai se tornando pai, se tornando mãe ao longo do caminho. Eu sou pai de 2 filhos, eu posso dizer com todas as letras que isso foi muito verdade na minha experiência de vida. A gente começa com um desejo, planeja e depois esse desejo vai se concretizando e a gente vai aprendendo, na verdade, vai se tornando pai ou se tornando mãe ao longo da caminhada. Até hoje, com os meus filhos já com 3 anos, o mais velho, e 1 aninho, a mais novinha, eu sinto que eu mudo o jeito como eu sou pai todos os dias, praticamente. Então, quando a gente fala da maternidade como uma construção social, da maternidade como uma construção pessoal, é disso que a gente está falando. Não é algo que as pessoas nascem sabendo, não é algo biológico, não é um imperativo, um chamamento da natureza que todas as mulheres, que todos os homens vão mais cedo ou mais tarde passar por isso. Não. Falar que a maternidade, que a paternidade é um direito, significa que ele deve ser uma escolha. Não tem nada de errado se você quer ser mãe, se você quer ser pai. Só que existe tudo de errado se você tem esse desejo por uma imposição social. Porque todo mundo tem, então você tem que ter. Porque é natural do ser humano ser mãe ou ser pai, faz parte do desenvolvimento de toda pessoa. Eu preciso, todos os meus amigos são pais, por que eu não vou ser pai, eu não vou ser mãe? Não. Quando a gente fala da maternidade, da paternidade como um direito, isso implica que isso deve ser uma escolha. A mulher que não desejar ser mãe por qualquer motivo que seja, desde uma violência sexual até por uma opção por focar a carreira em primeiro lugar, ou simplesmente porque não deseja mudar a vida que ela tem naquele instante, por qualquer motivo que seja. Se é um direito, é uma escolha, e se é uma escolha, deve ser respeitada em todos os aspectos. Mas, no caso da Clara, o estupro que ela sofreu seria uma justificativa legal, inclusive prevista em lei, até mesmo para um aborto. Já que, obviamente, ninguém pode ser obrigada, nenhuma mulher pode ser obrigada a ter um filho que é fruto de uma violência sexual. Mas a Clara, corajosamente, e por que não dizer, com uma relação empática, uma conexão já com esse bebê que ela carregava, decidiu levar a gestação até o final e seguiu todos os trâmites burocráticos e legais para a entrega desse bebê à adoção. E mesmo assim ela foi julgada, e mesmo assim ela foi condenada. Se a gente fizer o paralelo, se a gente fizer uma relação com o outro caso que deu muito o que falar essa semana, o caso da menina lá em Santa Catarina, cuja a juíza foi ali tentando convencê-la, né? Ela também tinha sofrido uma violência sexual e foi tentando convencê-la a levar aquela gestação até o final, evitando um aborto. Se a gente fosse então fazer esse paralelo, olhem só. Esse caso lá em Santa Catarina, que aconteceu primeiro, muitas pessoas diziam assim, mas não precisa abortar. Por que não levar a gestação até o final e entregar para adoção? Bom, foi exatamente o que a Clara fez. Ela levou essa gestação até o final, com custos, inclusive, de ordem emocional, eu imagino. E mesmo assim ela foi condenada. Mesmo assim ela foi julgada. Então assim, se vai entregar para adoção é uma egoísta, não pensa no outro, enfim. Talvez essas duas histórias em sequência mostrem pra gente que no fundo, essa reação negativa que elas tiveram, em grande parte do campo conservador, tem a ver muito mais com uma dificuldade, não tanto em relação ao aborto, não tanto em relação à entrega legal, mas principalmente em relação ao preconceito contra a mulher. É difícil ainda para a sociedade encarar a mulher como um sujeito pleno de direitos em relação, inclusive, ao seu próprio corpo. Então, eu queria trazer para vocês na nossa reflexão aqui também um pouco mais sobre o que de fato aconteceu ali, né? A entrega legal e trazer um pouco mais de informação também, não só da reflexão a respeito disso, mas também de informação
a respeito desse assunto tão importante da nossa área do direito, da nossa área da psicologia jurídica. A entrega de recém-nascidos para adoção tem exatamente o propósito de oferecer para essa criança a chance de ser criada em um lar amoroso, um lar suportivo, um lar que vai propiciar para ela tudo o que ela precisa para, enfim, se desenvolver, para ser feliz, tá? Isso quando os pais biológicos, por qualquer motivo que seja, estão impossibilitados de fazê-lo. Mas o que acaba acontecendo é que muita gente confunde a entrega legal com abandono de incapaz, com simplesmente uma violência contra aquela criança, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Abandono de incapaz é sim crime. Então, por exemplo, se você tiver uma criança e largar ela na lata do lixo, ou largar essa criança na porta de uma outra pessoa, mesmo que você ache que essa outra pessoa vá cuidar, isso se configura, sim, um crime, o crime de abandono de incapaz. Porém, a entrega legal não tem nada a ver com isso, é algo previsto em lei. A pessoa entrega o bebê para a justiça e a justiça vai então encaminhar essa criança para uma família que está cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, apta a receber essa criança e cuidar dela com todo amor, com todo carinho. Então, queria trazer um pouquinho da legislação para vocês verem como que isso funciona na prática. Acompanhe aqui comigo, olha lá. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a gestante ou a mãe, então a criança já pode ter nascido quando isso for acontecer, que manifestar interesse em entregar o seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento. Então, como falamos, né, pode ser gestante antes do nascimento ou logo após. Será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Então, existe uma instância no sistema de justiça, que é a Justiça da Infância e Juventude, que trata, de uma maneira geral, de casos de crianças e adolescentes que têm os seus direitos violados. Então, a mãe vai ser encaminhada para essa justiça que é especializada nesse assunto. Então, olha só que importante, gente. A gestante, ou a mãe, será ouvida por uma equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, ou seja, nós da psicologia, junto com os nossos colegas do serviço social, é que normalmente fazemos essa escuta qualificada. O que a gente vai verificar nesse tipo de atendimento? Justamente quais são os motivos que estão levando essa mãe a eventualmente querer entregar essa criança. Nesse atendimento, nesse acompanhamento, na verdade, porque muito mais do que um atendimento pontual, a equipe interprofissional, psicólogos jurídicos, psicólogas jurídicas e nossos colegas assistentes sociais vão iniciar um acompanhamento dessa mãe. Vão tentar verificar, por exemplo, se ela não está querendo entregar a criança pelos motivos errados, entre aspas. É que não existe motivo errado, mas, por exemplo, ela pode estar numa situação de violência. Se ela, por exemplo, estiver pensando na entrega por conta de uma situação de violência, e a gente pode, enquanto sistema de justiça, fazer encaminhamentos para sanar esta questão, e assim a mãe poder continuar com a criança, a gente pode e deve fazê-lo. Ou, por exemplo, se ela estiver querendo entregar a criança por uma situação de extrema pobreza. Isso também pode ensejar encaminhamentos da nossa parte para, por exemplo, programas sociais que fortaleçam essa mulher e que, portanto, permitam, deem condições materiais, inclusive, para que ela permaneça com essa criança. Ou, por exemplo, por questões psicológicas, uma depressão pós-parto, crises no puerpério, todas essas questões psicológicas podem estar levando essa mãe a desejar uma entrega. Quando a gente identifica nesse acompanhamento psicossocial que essas questões estão estão atravessando o desejo de entrega, a gente pode realizar encaminhamentos no sentido de conscientização dessa mulher, de fortalecimento dessa mulher, para verificar se o desejo de entrega continua ou não. No caso de continuar, então, o que acontece? A gente encaminha um relatório para a autoridade judiciária,
o juiz no caso, considerando inclusive eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Então, olha só, gente, a gente vai neste relatório que a gente encaminha para o juiz dizer que aquele desejo pode estar atravessado por essas questões todas que a gente discutiu. Isso é importante que o juiz saiba, ou a juíza saiba, na hora em que vai tomar uma decisão. É possível que esse acompanhamento, que esses encaminhamentos realizados, façam com que a mulher se fortaleça, se conscientize e decida cuidar do seu próprio filho biológico. Pode ser que isso não aconteça, e se não acontecer, a gente não vai emitir nenhuma forma de julgamento, nenhuma forma de condenação. A gente vai, então, dar continuidade aqui aos trâmites burocráticos para a entrega legal. Olha só, o juiz, então, vai receber o nosso relatório, vai, então, determinar o encaminhamento dessa gestante ou mãe, mediante a sua expressa concordância. Então, a mãe, ela tem que concordar com os encaminhamentos, a rede pública de saúde e assistência para atendimento especializado. Vocês estão vendo que não é só chegar lá na vara da infância, entregar a criança, assinar um papelzinho e está resolvido o problema? Existem uma série de tratativas legais, burocráticas, que visam proteger a mãe e a criança. Então, a gente vai fazer esse atendimento inicial, esse acompanhamento, vai emitir um relatório para que o juiz fique sabendo do que está acontecendo, e essa gestante ou mãe vai ser encaminhada para as redes de saúde e assistência com esses objetivos que eu falei para vocês: sensibilização e fortalecimento. É claro que isso tudo, como a própria lei fala, a mulher tem que concordar com isso tudo. Então, não é simplesmente uma entrega fácil, né? Existe um acompanhamento para que a gente possa se certificar de que o desejo desta mulher está sendo movido não por essas situações de violência, não por uma situação de pobreza extrema, e que então esse desejo se sustenta, esse desejo é um desejo consistente, tá bom? Número 3, né, terceiro parágrafo aqui. Começa então uma busca pela família extensa, ou seja, aquela família próxima da família biológica, então avós, tios, que possam então cuidar daquela criança, né? Respeitando um prazo máximo de 90 dias. Então, ou seja, a ideia aqui é que essa busca, né, pela família extensa faça com que a criança, se eventualmente não puder permanecer com os pais biológicos, ela permaneça dentro da própria família. Então, o primeiro objetivo da entrega legal, isso que eu queria deixar claro para vocês, não é a adoção. É claro, na maior parte das vezes é isso que acaba acontecendo, mas o primeiro objetivo da entrega legal é garantir para aquela criança que ela seja cuidada, prioritariamente por membros da sua própria família. É isso que a lei está falando. A busca da família extensa começa por aí. E 4. Somente na hipótese de não haver indicação, tanto de genitor quanto de outro representante da família extensa que possa cuidar, né, receber a guarda, é que então a autoridade judiciária decreta a extinção do poder familiar. Isso significa que a partir de agora, né, dessa decretação da extinção do poder familiar, cessam os vínculos jurídicos que relacionavam a família biológica à criança, e ele assim vai determinar que essa criança vá para a guarda provisória de alguém que está na fila da adoção ou para um programa de acolhimento familiar e institucional, ou seja, vai ser cuidada por um tempo tanto num SAICA ou para uma família acolhedora, ou vai ficar, em outras palavras, sob o cuidado do Estado, enquanto a gente encaminha essa criança para a adoção. E olha só, gente, lá no 5º, um ponto muito importante. Em todo este processo é garantido o sigilo, tá bom? O que infelizmente não aconteceu em relação à Clara. O sigilo na vara da infância, sim, esse foi preservado, tanto é que a gente não tem informações sobre esses atendimentos que ela fez, a gente não tem informações, e ainda bem que não temos, né? Informações sobre para qual família adotiva essa criança foi. Então, eu li a respeito disso recentemente na mídia, de que existiriam pessoas interessadas em ir atrás dessa criança e da família adotiva para onde ela foi,
Isso é a pior coisa que a gente poderia fazer num momento como esse. Essa criança não precisa ser envolvida nesta repercussão, nessa discussão pública a respeito do seu caso. Não existe nenhuma necessidade, eu não vejo ganho psicológico nenhum, nem para essa família, nem para essa criança ficar sabendo dessa história toda. Então, na vara, pelo menos as informações que a gente tem até o momento, é que esse sigilo foi preservado. Pelo que a gente viu na mídia, esse sigilo, infelizmente, não foi preservado pela equipe de saúde, né? Que, enfim, por onde a Clara passou, né? Especialmente na hora do parto, e depois, claro, por membros da mídia que fizeram, assim, um trabalho terrível, expondo uma pessoa, sua privacidade e a situação de violência que ela viveu. Então, gente, para a gente arrematar esse vídeo e ele não ficar assim mais longo do que ele já está, mas eu espero que tenha sido muito útil para vocês, tanto a minha reflexão a respeito assim de por que eu acho que esse caso comoveu tanto e também as informações, né, sobre a entrega legal. Eu queria dizer para vocês que quando a Clara revelou que não conseguia, por motivos justificados, né, quando ela encarou de frente as suas limitações, então quando ela não conseguia ser a mãe que aquela criança precisava e se encarregou, né, de que ela pudesse fazer a entrega legal da maneira mais protegida para essa criança, ou seja, protegendo essa criança de vários impactos negativos que ela poderia ter, ela despertou a ira de muitas mulheres e muitos homens que desejavam a mesma coisa, mas que sucumbiram ao imperativo social da maternidade, da paternidade obrigatória. Quando a gente tem filhos e não quer, a gente cria toda uma série de impactos negativos para essas crianças. A gente já cria impactos negativos para essas crianças, mesmo as desejando muito. Quando a gente não as deseja e tem filhos só porque tem que ter, porque a sociedade diz que tem, porque todo mundo tem, a gente cria um problema para as nossas crianças. Foi exatamente isso que a Clara teve a coragem de não fazer e foi exatamente por isso que ela despertou tanto ódio, tanta ira e que essa história toda ficou tão conhecida. Eu sei que ela sofreu muito, eu sei que deve ter sido muito difícil para ela, mas esse vídeo vem também na tentativa de, a partir de uma história de sofrimento, gerar algum tipo de conscientização social a respeito dessas questões todas. Eu espero que tenha sido útil para você que está aí me assistindo. Se você quiser continuar acompanhando as minhas reflexões e os conteúdos que eu produzo a respeito de psicologia jurídica especificamente, por favor, me acompanha aqui nas minhas redes sociais, ativa a notificação do sininho, clica aqui para seguir o canal, né, para acompanhar o canal. Eu tenho também outras redes sociais e eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para o meu grupo de psicologia jurídica no Telegram. Lá a gente discute sobre concursos, sobre estágio, eu divulgo oportunidades de trabalho nessa área, eu divulgo, por exemplo, cursos gratuitos que chegam até mim por diversos motivos. Então, o grupo do Telegram, ele é uma espécie de comunidade de interessados em psicologia jurídica. Então, se você é uma pessoa interessada em psicologia jurídica, entra lá, o link está aqui. E não se esquece de me contar aqui nos comentários desse vídeo qual é a sua opinião a respeito dessa história, se você tem algum comentário, uma pergunta sobre aquilo que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá bom? Gostaria muito de ouvir o seu comentário aqui. Diz se o vídeo foi legal, se não foi legal e qual que é a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço a todas e até a próxima. Tchau, tchau.